1999 verfasste er das Buch Es geht um unsere Existenz. Die Politik der DDR gegenüber der Dritten Welt, ein Beispiel von Mosambik und Äthiopien. Aber wir werden uns auf unser Land Mosambik konzentrieren jetzt. Wie kann die DDR dorthin? Vielen Dank für die Einladung. Die DDR kam nach Mosambik nach dem Befreiungskampf, dem erfolgreichen Befreiungskampf 1974-75 und hat Mosambik in der Frelimo-Formation. Ainda adolescentes, nós não entendíamos nada. Então, por isso, são coisas mesmo que estávamos bem lá, vivíamos bem, brincávamos com amigos, colegas, divertíamos. Mas nós éramos proibidos, nós não podíamos namorar com alemão. Podemos nós irmos, porque aqui não estamos a fazer nada. Aqui é praticamente tudo zero para nós. Ninguém nos olha, ninguém nos ouve, até nos deram um nome, aqui nos chamam de Germanes. Com o nosso regresso da Alemanha para aqui foi um deslize total. Aquilo podemos pôr entre aspas morte. Foi um acidente mortal. Somos donos dessa terra, infelizmente estamos esquecidos, para bem dizer. Nós que estivemos na Alemanha, todos fomos pego e lançado para a caixa de lixo. Portanto, somos considerados como se fôssemos um lixo neste país. Que foi o mesmo valor que ficou usado para a fundação desse banco, o CREM. E uma parte, depois de tantas manifestações dos nossos irmãos, este caso entrou no parlamento moçambicano, não é? E onde que está? Até pessoas que nunca foram na RDA usaram por esses direitos, né? E nós estamos a falar de que banco? Importa-se dizer? Adelino, ajuda-me lá, foi o banco de... Socremo. Sociedade de Crédito de Moçambique. Sim. E há provas de que esse dinheiro foi investido na Socremo e até que ponto este beneficiou aos ex-trabalhadores da RDA? Olá a todos, bem-vindos ao Panorama Voices, aqui onde vozes encontram a sua liberdade. Hoje é um dia onde estamos à beira da celebração do 46º aniversário do acordo entre a antiga República Democrática Alemã e a antiga República Popular de Moçambique. Um acordo que visava estreitamento de relações não só ideológicas entre os dois países, mas também relações econômicas que incluem também a transferência de trabalhadores de Moçambique para a RDA para ganhar prática e conhecimento em relação a várias áreas de produção, sobretudo na área industrial. E este processo contou com a saída de milhares de trabalhadores e que chegaram num contexto e saíram noutro contexto na Alemanha. Há muitas questões que se possam discutir aqui, mas eu acredito que em 46 anos você já deve ter conhecido vários aspectos desta história, mas o que muitos de vocês não sabem é que os trabalhadores moçambicanos na RDA foram sujeitos a descontos em vários contextos em que foram tidos como propósito pagamento de dívida de Moçambique para com a antiga RDA. É um assunto que vamos desenvolver neste programa. E para discutirmos este assunto, temos um elenco luxo, não é? Trazemos trabalhadores dessa época, não só da Alemanha, contamos também receber trabalhadores baseados em Moçambique,
mas também trazemos um académico que documentou este processo não só do lado de Moçambique, mas sobretudo do lado da antiga República Democrática Alemã. Tenho a honra de receber o senhor Massuvira. O diácono Albino Massuvira é um dos trabalhadores da República Democrática Alemã, vinda de Moçambique. Também ex-trabalhador, temos o senhor Emílio Scheimitl, que integra aqui o painel, e temos também o senhor Hans Döring, que é académico que escreveu não só livros, mas também papers sobre este assunto e trazendo vários aspectos que muitas vezes escapam quando nós falamos deste assunto. Repito que nós vamos, durante este período, ter declarações de trabalhadores que estão em Moçambique, mas vamos começar a conversa com moçambicanos na Alemanha. Começar com o senhor Adelino, que foi uma das testemunhas deste processo. A minha questão para si seria: como é que começou este contrato de trabalho Moçambique e República Democrática Alemã? Bom dia, dona Selma, bom dia aos colegas aqui, Dr. Döring, colega Emiliano, bom dia aos colegas lá em Moçambique, bom dia aos nossos internautas que nos assistem. Primeiro, agradecer a Deus pelo dom da vida e pela saúde que Ele tem nos providenciado e por ter nos guiado até aqui. Quanto à questão que me coloca, bom, eu só posso contar daquilo que convivi, daquilo que vivi, como é que parti de lá para até esse momento aqui na Alemanha. Houve, durante a luta armada de liberação nacional, o movimento na altura era a Frelimo, era um movimento, não era, ainda era antes de ser partido. O movimento foi apoiado, recebeu um apoio técnico, moral, financeiro da extinta RDA na altura, portanto, da RDA na altura, e depois da independência não tardou a assinatura dos acordos, os ditos acordos governamentais entre ambas extintas repúblicas democrática alemã e República Popular de Moçambique. E pronto, foi em 1979, quando da visita do antigo presidente da RDA, Erich Honecker, a Moçambique. É dali onde eles acordaram, portanto, para o envio de trabalhadores moçambicanos, e não só trabalhadores, alguns alunos que na altura até eram crianças, e desse acordo houve vários protocolos. Um dos protocolos foi mesmo de mandar os trabalhadores moçambicanos para a RDA, sob o intuito da sua formação profissional, mas num processo produtivo. Formação profissional no processo produtivo. Isso o que quer dizer? Nós trabalhávamos e, por último, íamos à formação, uma formação parcial, não foi aquela técnica que nós conhecemos, mas pronto, aprendemos a usar a chave de fenda, a utilizar a chave de boga, a chave luneta e muito mais. Então, o que aconteceu é que nós víamos aquele acordo com bons olhos, éramos jovens, estávamos muito motivados, daí que muitos de nós se inscreveram no Ministério de Tutela na altura, o Ministério do Trabalho, inscrevemos-nos e acabamos vindo cá para a Alemanha, que depois tivemos uma surpresa cá na Alemanha, que talvez vale a pena depois desenvolver essa parte da surpresa. É o que eu posso dizer desse lado, a partir desse momento.
Muito obrigada. Antes de falarmos sobre a surpresa e a parte desagradável deste processo, o senhor Emiliano, também trabalhador e que testemunha este período, sai de Moçambique, um país que recentemente havia conquistado a independência, com uma realidade totalmente diferente, vai encontrar a Alemanha, país mais frio, para além de ter que enfrentar o inverno, vocês enfrentaram outros desafios, como o racismo e a incapacidade, talvez, de constituir família e adquirir outros direitos sociais. Que tipo de desafios, como moçambicanos e trabalhadores, vocês encontraram na altura, na antiga RDA? Dia também, muito bom dia também ao meu lado. Obrigado por essa oportunidade. Eu vou tentar explicar um pouco da situação da nossa vinda cá e que tipo de circunstâncias corremos. E pronto, é o seguinte, por acaso foi uma grande surpresa para além do climático. Houve um circuito que aconteceu, que a gente vinha de Moçambique, eu via na altura na província de Sofala, teve a ocasião de passar por Maputo e me recenseei lá, foi em 1986. E pronto, quando fomos preparados para vir, quando chegamos na Alemanha, antes de chegar na Alemanha, aliás, passamos por França, onde o voo teve uma escala. E ali, afinal de contas, aí nós assinamos nossos contratos de trabalho, de formação e trabalho. Para mim, aquilo, pronto, foi uma surpresa, porque houve questões lá que nós não entendíamos e não houve uma explicação adequada, e admirei bastante porque tem que se fazer um contrato ainda no aeroporto. Pronto, chegando aqui, era no mês de novembro, estava muito frio e estava a nevar. Nós tínhamos só roupa do verão que nós trazíamos de Moçambique. Passamos aquele choque, mas pronto, recebemos um acolhimento bom, por acaso, com mantas, e fomos oferecidos chá, entramos no Machibombo, até a cidade do destino, onde a gente estaria, íamos ser formados e viver. Pronto, e a alimentação era diferente, era já mais abaixo de 10 a 20 graus abaixo de zero. Foi um ano que fez muito frio, por acaso. Estavam a dizer que já há 20 anos não fazia um frio assim, até morreram pessoas, mesmo na Alemanha. Mas pronto, nós fomos bem acolhidos. Logo no dia seguinte, ou terceiro dia, fomos fazer as compras, decidiram-nos roupa conforme as temperaturas, compramos casacos e outras coisas. Daí fomos formados, logo era possível a gente ser formado em língua dentro do internato onde a gente vivia. Nós estávamos a viver no internato. O meu grupo era um pouco menor, era de mais ou menos 39 trabalhadores, e a seguir começamos a conhecer as empresas e as secções onde nós íamos ser formados durante o tempo. Pronto, e tínhamos acompanhamento, tínhamos um responsável, tínhamos um intérprete. E assim ocorreu a nossa chegada. O primeiro choque com as comidas que nós apanhamos aqui, porque eles já ofereciam como almoço, ou era batata, e com alguns molhos, né? E batata para nós em Moçambique era tipo, era, como se diz, como o português também já tem 46 anos, se ouve. A batata era legume, não podia substituir arroz, ou então o famoso chima. Mas depois nos adaptamos, procuramos as lojas onde tinha arroz, e em vez de chima, de farinha de milho, como não tinha, fazíamos farinha de trigo, que era um bocadinho grosso, de uma forma feita diferente. Mas a gente adaptamos e começamos a adaptar sempre nosso cardápio diário, e lutando. Claro que a questão de racismo
nós sabíamos que a Alemanha da RDA estava preparada para nós e era proibido, por acaso, expressar-se assim coisas negativas, porque o Estado controlava o povo, não havia liberdade de expressão e assim as pessoas tentavam esconder, eles não usavam assim muito a palavra racistas, quer dizer, mas havia momentos que nós, a fazermos compra ou nos colegas, que eles faziam comentários que nós sentíamos isso é racismo, mas pronto, como eles depois calavam, nós também sabíamos, eu, por exemplo, eu pessoalmente vinha já a sofrer não só de racismo, de discriminação desde Moçambique, né? Eu fui nascido em 66, passei do tempo colono, que também aquilo não passou até, não acabou logo quando a independência, não acabou o racismo, e nós continuamos a sofrer disto com outras pessoas, ou com as pessoas que viviam ainda em Moçambique. Mas pronto, assim nós adaptamos e com vontade, livre vontade de cumprir nossa missão, fomos aprendendo, fomos trabalhando e aí só que quando chega a fase da unificação, quando estava a aproximar a unificação, é quando o povo alemão mostrou mesmo a sua própria cara real. Eles mesmo, mas havia cidades, claro, que havia outras cidades onde que havia mesmo racismo já aberto e confrontações, já houve pessoas que foram mortas, não só moçambicanos, mesmo também outros cidadãos de Cuba e não sei quanto. Mas pronto, eu pessoalmente tinha mesmo a sorte, o nosso grupo lá na zona de Magdeburg, a situação do racismo não era assim tão, a sociedade era um bocadinho aberta, não era assim tão forte, por exemplo, como Dresden, como eu já ouvi, onde eu vivo agora, ouvi dizer que aqui no tempo houve mesmo grande luta, houve, como se diz, houve porradas e perseguições e não sei quanto, que eu por acaso não via ainda na altura quando eu estava no tempo da RDA. E mais tarde, depois de agora, é que a gente sabe agora que já estamos a falar sobre a situação do tempo da RDA, e hoje, já que estamos a ouvir tudo que estava, até a polícia e mesmo o próprio governo escondia às vezes situações que é para não divulgar e provocar talvez problemas, né? Havia questões que muita gente ou algumas pessoas foram atacadas e não eram divulgadas, como eu estava a dizer. Eu acho que vou fazer um ponto aqui, porque já falei também muito e vou dar outra parte, outros colegas. Talvez, se houver uma pergunta assim importante, é melhor depois fazer, depois eu posso responder. Obrigado. Bom, nós não conseguimos os nossos irmãos de Moçambique conectados nesta sessão, mas nós temos uma gravação que alguns deles deixaram para nós com mensagens muito profundas sobre este processo. Alguns narram histórias pessoais e sentimentos em relação a uma luta de décadas por justiça em relação a este caso. Vamos conferir este vídeo. Então, um dia perguntei ao meu mestre, o que é esse dinheiro aqui, porque era muito pouco mesmo. Ele disse que não, esse dinheiro vão receber em Moçambique, vocês vão ser milionários. Então, a pessoa que... Então, eu disse que... Então, quer dizer que vocês são milionários, é porque eu tinha que ter uma força mesmo de trabalhar, eu trabalhava com vontade. Só com o andar do tempo, chegou o tempo para voltarmos para casa. Antes de voltar, eu fiquei grávida em 1990, me voltei para Moçambique com gravidez quase para 7 meses, ou já tinha 7, já não me lembro. Só quando cheguei aqui, naquela semana antes de voltar, eu estava de baixa. Só fiquei uma semana ou 2 semanas no internado, depois voltei para Moçambique. Não tive tempo de ter documento do hospital, porque eu tinha controle no mesmo mês. Tinha controle sempre mensalmente, ou 3 meses no hospital, ou Krankenhaus e tal. Eu sempre fazia controle lá, mas voltei sem nenhum documento que falava sobre a minha saúde. Por isso até agora eu estou aqui, estou com problemas de saúde, tenho muitos problemas sérios mesmo, se até agora anda, porque dou graças a Deus, Deus insiste. Se não existisse eu não sei, porque eu vou ao hospital.
Às vezes recomendam para fazer testes que você nem tem esse valor para fazer teste. E eu é que não posso falar, não tenho nenhum emprego. Desde que voltei, estou aqui a viver a graças, às vezes na machamba, às vezes de biscate. E total, quer dizer, até não tem nome que pode dar esse tipo de situação que nós temos. Não só meu, em todo aquele que estava na Alemanha, não há quem está bem. E porventura aquele que talvez sente-se estar bem, talvez a família dele tenha alguém que consegue e lhe ajuda. Mas dizer que essa pessoa sobressaiu, depois já tem 2, 3, 4 pessoas que ele está a empregar, não tem. Quem saiu da Alemanha para vir visitar aqui em Moçambique, ver um regressado da Alemanha, até se não ter coragem, tira lágrimas. Porque não é aquilo que eles viam-nos lá. Nós aqui se andamos, estamos a andar como se fossem patetas que... Um pateta cego, não conhece caminho, não conhece nada, não conhece nada. E é vergonhoso até dizer que eu estava na Alemanha porque nunca fizemos nada, nunca fomos nada aqui, não somos nada. Não somos aproveitados o ponto de ser respeitados. A forma de dormir, desde que a gente voltou, já esquecemos de aquele dito, o que a gente tinha acostumado de um frustuque. Aqui nós não temos, pelo menos eu sozinho já esqueci o que é esse frustuque, porque quando eu acordo, na minha cabeça só sei que estou a acordar porque já saiu o sol fora. Porque quando sai fora o sol, não é possível a pessoa manter-se dentro. Tem que sair fora. Pronto, ser visto que o dono daquela casa aí já saiu fora. Mas de frustuque não existe. Que até de vez em quando é normal a pessoa ficar sem mitaguessen. Se existe alguma coisa, só guardar para jantar, porque a fome dói mais nas noites. Então, esse é o cotidiano de um regressado aqui. E esse tipo de problema não se sabe, e ninguém sonha, e ninguém tem previsão que o dia X vai acabar. Ficamos desgraçados nós todos que estamos aqui em Manica até agora. Não há nada que estamos a fazer. Cada qual faz um arranjo para como conseguir viver. Mesmo se quando dizem que está trabalhando, não é o trabalho dele que está a trabalhar, está na empresa, está a trabalhar, nada. Estamos a divertir, fazer tempo, e neste momento já somos crescidos, não há mais nem para onde procurar emprego, nem para onde ainda fazer o tempo, não há. O que estamos a fazer é só dedicar uma chapa. E se você não tem alto, como nós de destino não tínhamos alto, para dizer que quando estivesse em casa, você pode fazer isso como um soldador, ou mecânico, ou motorista, não. Basta que aprendemos aquela formação profissional textil. Nada mais outra coisa podia fazer que não seja este trabalho. Então, é difícil você estar a procurar o trabalho para fazer quando você não sabe nada. A Alemanha, para mim, ou para nós, era muito boa. Nós gostamos de estar lá. Até agora ansiamos em ir estar lá, mas como as condições não permitem, ficamos aqui, onde nós estamos a sofrer praticamente. Aqui em Moçambique, que é nossa terra natal, estamos a sofrer. A vida está péssima, muito péssima. Assim estamos a pedir, se há possibilidades, que os nossos irmãos alemães nos tenham de novo à mão. Pelo menos até se há possibilidade de irmos viver lá, podemos nós irmos viver lá, porque aqui não estamos a fazer nada. Aqui é praticamente tudo zero para nós. Ninguém nos olha, ninguém nos ouve, até nos ter um nome. Aqui nos chamam de Germanes. É por isso que eu acho que este vídeo e desejo que chegue para vocês em boas condições e para o povo alemão em melhores condições e ouvir o nosso clamor.
natural da província da Zambésia, residente em Quilimane. Saí para a Alemanha no ano de 1981. Regressei definitivamente em 91. Lá na Alemanha eu estava em Riesa, no Stahl em Walswerk Riesa, a fundição de ferro. Voltei para Moçambique no ano de 91, como disse. Desde lá até então eu nunca tive emprego. Só faço alguns biscatos para poder sobreviver. Estamos numa vida miserável neste país. Nem parece que somos donos dessa terra. Infelizmente, estamos esquecidos, para bem dizer. Nós que estivemos na Alemanha, todos fomos pegos e lançados para a caixa de lixo. Portanto, somos considerados como se fôssemos um lixo neste país. Portanto, não tenho mais outra coisa a dizer. Muito obrigado. Se 21 mil homens, portanto, tiveram que pagar a dívida do Estado moçambicano, isso significa que, sem o seu conhecimento, claro, não é? Nós não fomos dito nada. Então, significa que fomos considerados e fomos usados como escravos, não é? Natural. Usando seres vivos, usando humanos, usando os seus filhos, jovens, gastando a energia desses jovens para nada, para hoje, como resposta cá na República de Moçambique, nos anos 95, 96, 97, o governo do dia, liderado na altura pelo presidente João Quixissano, vir na base, no nosso jardim dos Majerman, mandando a polícia vir nos matar ali. Não é? Não era aquele matar de assustar, era matar de quererem acabar conosco para não continuarmos, portanto, a exigirmos os nossos direitos. Mas nós somos implacáveis e incansáveis. Já estamos naquelas idades que para andar é um problema, mas toda quarta-feira estamos na base a exigirmos o nosso direito. Até o último homem, conforme eu disse. Agora estamos a explicar os nossos netos, estamos a instruir a eles. Continuarão naquele jardim os nossos netos. Forte abraço, irmãos, e a luta continua. Bom, são relatos muito profundos, sob o ponto de vista de vivências, testemunhos de vários moçambicanos que representam este grupo de 17 mil a 20 mil moçambicanos que saíram do país em busca de aperfeiçoamento das suas habilidades técnicas, profissionais, mas caíram, muitos deles, em descrédito sob o ponto de vista de valorização da sua competência técnica, dos seus diplomas, entre outras questões que põem este grupo até hoje a reivindicar. Herr Dr. Hans-Joachim Düren ist ein Wissenschaftler, der sich intensiv mit der Außenpolitik der Deutschen Demokratischen Republik DDR beschäftigt hat, insbesondere mit ihren Beziehungen zu afrikanischen Ländern wie Mosambik und Äthiopien. 1999 verfasste er das Buch Es geht um unsere Existenz. Die Politik der DDR gegenüber der Dritten Welt, ein Beispiel von Mosambik und Äthiopien. Aber wir werden uns auf unser Land Mosambik konzentrieren. Jetzt, wie kann die DDR dorthin? Vielen Dank für die Einladung. Die DDR kam nach Mosambik nach dem Befreiungskampf, dem erfolgreichen Befreiungskampf 1974-75 und hat Mosambik in der Frelimo-Formation und mit den Befreiungskampf und dann in die Regierung gekommenen Frelimo unterstützt. Und am Anfang war es noch eher zurückhaltend, mehr politisch.
Und ab 1977 war es dann sehr ökonomisch, weil die DDR sowohl Mosambik unterstützen wollte, als auch selber einen großen Nutzen aus den Beziehungen zu Mosambik und den Rohstoffen ziehen wollte. Okay, dann mache ich noch, ich dachte, es kommt noch eine weitere Frage, dann mache ich gerne weiter. Wird ein kleiner längerer Vortrag. 1977 war die DDR nicht nur auf der internationalen Ebene um Anerkennung interessiert und wollte auch ganz ehrlich Mosambik in seinem Befreiungskampf und in seiner Aufbauarbeit unterstützen, sondern es war auch in einer ökonomischen Krise. Und da Mosambik noch anders als Vietnam oder Kuba, die zum RGW gehörten, also dem sozialistischen oder kommunistischen Wirtschaftsverband, wo mit Rubel gerechnet wurde, gehörte Mosambik und Angola zu dem Dollarbereich. Und das war für die DDR besonders interessant, da die Kredite, die sie gewährt haben, Mosambik zum Aufbau in Dollar gerechnet wurden. Und gleichzeitig waren auch die Steinkohlevorkommen ganz wichtig, weil man sich eingebildet hat oder angenommen hat, man könnte ganz billige Steinkohle erwerben, auch große landwirtschaftliche Flächen bewirtschaften, um die wertvollen Devisen, sprich Dollar, einzusparen für den Staatshaushalt der DDR, der 1977, 78, 79 sehr knapp war und wo es eine Überschuldungskrise gab. Und so kam es zu einer problematischen Verquickung zwischen Unterstützung eines Landes, das sich von Kolonialismus und Portugal befreit hat, was ein Herzensanliegen der DDR war, auch der Eliten, aber vor allem auch der Bevölkerung der DDR, und gleichzeitig einer wirtschaftlichen Ausnutzung. Und da hat man sozusagen den Gedanken der internationalen Solidarität mit einer ökonomischen Überlegung verbunden, und im Laufe der Zeit ist die ökonomische Überlegung immer viel, viel stärker geworden und hat die solidarische Absicht zurückgedrängt. Deswegen spreche ich auch bei der ganzen Beziehung von Mosambik und der Deutschen Demokratischen Republik und wie es dann auch die Bundesrepublik in gewisser Weise als Nachfolgestaat übernommen hat, von einer bitteren Solidarität. Ich komme gleich zu den Vertragsarbeitern und man muss noch sagen, dass die Geschichte von Mosambik und der DDR beziehungsweise jetzt mit Deutschland auch eben eine Geschichte von Erwartungen, von Hoffnungen, aber auch von Enttäuschungen und vor allem von Zurückdrängungen von Fakten zu beschreiben ist. 1979 kam es dann dazu, dass eine besondere Form der Arbeitsmigration, die international durchaus an verschiedenen Punkten in der Welt stattgefunden hat, also zwischen der DDR und Mosambik begann dann die Arbeitsmigration in einem größeren Umfang mit den Majamanes, also den Vertragsarbeitern, die in die Betriebe der DDR kommen sollten. Und der erste Gedanke war, dass man auch sozusagen eine Arbeiterklasse oder eine Ausbildung machen könnte. Das hat sich vor allem Mosambik gewünscht, die Regierung der Frelimo, aber auch die jungen, meistens 18-, 19-, 20-jährigen jungen Menschen, denen gesagt wurde, sie bekommen in der DDR eine Ausbildung und können sich sozusagen auf ihr Leben vorbereiten. Sie kriegen einen Startschuss. Sie kriegen ein großes Kapital mit an Wissen und vielleicht auch an einem Geld, einen Teil ihres Lohnes, den sie dann, wenn sie nach Hause kommen, nach 4 oder 5 Jahren wieder einsetzen können. Und als 1979 die ersten Vertragsarbeiter kamen, haben sie gemerkt, erstens, es wurde nicht nach ihren Berufswünschen oder ihren Neigungen oder Fähigkeiten gefragt, sondern es wurde eindeutig noch auf dem Flughafen in Schönefeld wurde gesagt, da gehen 50 hin, in die Landwirtschaftsproduktion von Großgeräten, in die Fleischerei oder in Spinnereibetriebe. Also es wurde nicht nach den Interessen der jungen Menschen aus Mosambik und damit auch nicht nach den Interessen von Mosambik gefragt, sondern es wurde nach der eigenen Existenz der DDR, wo ist eine Not in der Arbeitskräftesituation, da wurden die jungen Leute dann hingeschickt. Erster kritischer Punkt. Der zweite Punkt ist, sie bekamen keine qualifizierte Ausbildung, geschweige denn, dass die Ausbildung ausgerichtet war nach einem Bedarf im südlichen Afrika, sondern sie bekamen eine Anlerntätigkeit, damit sie möglichst schnell in den Schichtbetrieben und sonst ihre Aufgaben erfüllen können und
nach und nach dann auch ihre Produktion leisten können. Das war der nächste kritische Punkt. Und ein weiterer kritischer Punkt war, da ist es dann sozusagen ein staatlicher Betrug oder auch eine kriminelle Energie zwischen den damaligen Regimen, also der SED in der DDR und der Frelimo und Mosambik, dass den Vertragsarbeitern 25% ihres Nettolohnes oberhalb einer Grenze von 300 DDR-Mark abgezogen wurden, aber mit dem Versprechen, es wird in Mosambik eingezahlt. Und wenn sie zurückkommen, haben sie entweder für ihre Eltern oder für ihre weitere berufliche Ausbildung ein Startkapital. Das war auch akzeptiert von den Vertragsarbeitern. Das war auch in keinster Weise ganz unüblich. Das gab es in anderen Landesbeziehungen bei Arbeitsmigration auch. Aber das Besondere war, dass als die ersten Vertragsarbeiter so 83, 84 zurückkamen, dass sie gemerkt haben, es waren ganz kleine Summen oder gar keine Summen da. Und wenn sie danach gefragt haben, dann wurden sie von den Behörden in Mosambik und dem Arbeitsministerium sehr kritisch angesehen oder auch drangsaliert oder zurückgewiesen. Das ist sozusagen der nächste Punkt, dass es um die Existenz der DDR ging und nicht um Mosambik oder um die jungen Leute, die eine Chance hatten. Etliche Vertragsarbeiter können erzählen, dass ihnen auch Studienplätze versprochen wurden, als sie sich nach Europa aufgemacht haben. Und dann konnten sie also dann in keinster Weise ein Studium abschließen, geschweige denn oder auch eine Facharbeiterausbildung. Das wurde erst nach vielen zusätzlichen Leistungen in Abendschulen erbracht. Dankeschön. Senhor Adelino, senhor Emiliano, vocês ouviram aqui muitas informações que muito provavelmente naquela altura em que vocês estavam a trabalhar e após regressarem da RDA, depois da queda do Muro de Berlim, estas informações não eram disponíveis. Mas algo que me chama a atenção é a questão da informação que era dada para os descontos. Eu começo por si, senhor Emiliano. O que era dito na altura do desconto e se esses descontos eram consensuais a nível dos trabalhadores e o patronato? Agora, consensuais, pode traduzir, colega? Se era um acordo de ambas partes ou era uma imposição de um lado, por exemplo, do lado do patronato? Bom, o patronato está a referir à empresa, né? Olha, é o seguinte, esse acordo foi feito entre governos moçambicano e alemão, da GRDA. Portanto, nós não tínhamos nada a falar nem dizer. É por isso que eu expliquei, dei aquela informação que eu assinei com o meu grupo, nossos contratos de trabalho, no aeroporto de Paris, não é? E quando chegamos aqui estava tudo assinado, estava tudo lá dentro desse acordo, havia um acordo lá, regulamentos, que diziam que 60% do nosso salário ia ser transferido. Então, esse salário nós não víamos, só quando nós chegávamos lá no trabalho, recebíamos o resto, conforme o senhor Dr. Doring disse, que tudo que ultrapassava 300 marcos alemão era cortado, ou como se diz, era descontado os 60%. Né? Quer dizer, se uma pessoa, por exemplo, como eu, que recebia 900 marcos, no fim recebia 500 ou 600, 400 e 500 eram descontados. Nós, no nosso grupo, como nós chegamos um pouco mais tarde, né? Porque no princípio esse valor não era sempre constante. A percentagem de desconto, no princípio, o colega Adelino vai me como se diz, Ergensen, ele vai acrescentar, o português fugiu mesmo, vai acrescentar, é porque no princípio parece que eram 25%, mas quando nós chegamos, o nosso grupo, com 86%, já eram 60%. E isso doía bastante. E houve sempre, nós tivemos revoltados, discutíamos sempre, assim como a empresa, assim como também com a embaixada ou delegação de coisa do Ministério do Trabalho, quando vinha para aqui de visita. Portanto, não houve nenhum acordo conosco, nós só fomos dito, olha,
o vosso dinheiro será descontado para vocês quando vão regressar para Moçambique, conforme o doutor Doren também já explicou. Vão receber o dinheiro, vão poder criar condições da vossa vida. É por isso que um pouco a gente ficava assim, ok, vale a pena, como não tínhamos conta bancária, né? No tempo da RDA não tínhamos conta bancária, poupança era só também poupar em casa, né? E por isso que para nós houve aquele compromisso, ok, se é assim, então é uma coisa segura, mas aquilo doía, porque você às vezes ficava um tempo, um mês, que às vezes não podia cumprir as despesas como devia fazer, sabendo que está a trabalhar forte e feio. Exatamente. Sr. Adelino, nessa altura em que eram feitos estes descontos, vocês falavam com alguma contraparte de Moçambique, e quem era a pessoa ou a entidade que era o ponto de contacto com os moçambicanos? Sim, portanto, eu confirmo o que o senhor Emiliano disse. Quanto à questão que me coloca, a pergunta que me coloca, quem era a nossa contraparte? Primeiro, para dizer que só haviam imposições. Esse facto não era consensual, não fomos consultados se podíamos, se queríamos descontar algum valor. Aliás, a priori, nos princípios, né, de 79 até 86, salvo erro, era de critério... Era de critério... como é que posso dizer? Não era obrigatório, mas sim voluntário. Quem quisesse podia descontar uma parte de 25%. Mas pronto, mas isso tinha uma indicação de que isto aqui não é uma escolha, né? Isso aqui é de caráter obrigatório, só que eles não diziam logo de princípio. Agora, a partir de 1986, é que foi mesmo uma imposição, que até quem não aceitasse esse desconto, portanto, era sancionado, haviam sanções. Quem era a nossa contraparte? O governo de Moçambique, através do seu Ministério do Trabalho, tinha cá na RDA uma representação do Ministério do Trabalho, que chamávamos Delegação do Ministério do Trabalho. É esta delegação que punha as coisas sob o seu controle, portanto, em cumprimento daquilo que o governo moçambicano ditava, em cumprimento daquilo que o Ministério do Trabalho ditava. Eles eram era a instituição que fazia cumprir. Eram eles do Ministério, da delegação do Ministério do Trabalho, que iam aos grupos, não só para perguntar ou sugerir questões, mas sim era muito mais para tomar decisões que nós éramos supostos a cumprir. Portanto, na nossa contraparte, pelo menos, que devia ser o nosso defensor, era a direção, era a delegação do Ministério do Trabalho, mas que de defesa pouco tivemos. Era esta instituição que decidia pelo regresso de moçambicanos caso não tivessem cumprido com certas obrigações. Portanto, estes vinham, decidiam, digo isso, houve alguns delegados, diversos delegados, e o último foi, portanto, bom, não vou dizer o nome, mas é isso. O trabalho que nós vimos, a missão que nós vimos era muito mais para impor as medidas e fazer cumprir aquilo que o Ministério do Trabalho ditava, sem, porém, o nosso consenso. Nós não fomos consultados de que esse dinheiro seria para pagamento da dívida. Antes, pelo contrário, foi ocultada essa verdade. Exatamente. Foi ocultada até que ano é que os moçambicanos souberam que os descontos feitos eram para pagamento da dívida? Não, nós soubemos isso logo após o regresso dos nossos irmãos lá em Moçambique. É tanta pena que eles não estão aqui conectados, eles podiam mesmo confirmar isso. Eles chegaram a Moçambique e, pronto, como sabiam que vinham descontando algum dinheiro,
acho que o doutor Döring fez menção disso aí, eles, ao saberem que o Ministério do Trabalho detém o nosso dinheiro descontado lá da RDA, eles dirigiram-se àquele ministério para exigir o pagamento total dos seus descontos para nós serviria aquilo de um capital inicial da vida, né? Recomeçar com a vida, porque também o regresso foi massivo, foi muito rápido, ninguém estava assim tão preparado. Daí que a esperança era de verem o dinheiro nas suas contas ou o dinheiro deles ser pago. Então, é quando entendem que não, o dinheiro não chegou porque ficou na RDA, houve muita má informação por parte do governo moçambicano. Agora, nós fizemos tantas pesquisas, sobretudo ali os irmãos, os regressados, quando descobrem que aquele dinheiro foi para o pagamento das dívidas. Nós, deste lado aqui da Alemanha, apercebemos disso na sua totalidade com a realização da Conferência Internacional de Magdeburg, em 2019. Foi daí que saíram mesmo os números reais ou a informação real que aquele dinheiro foi usado para o pagamento das dívidas. Tanto para nós cá foi tão doloroso, assim como os nossos irmãos moçambicanos. Nós estávamos a especular, já que não pagaram esse nosso dinheiro, onde é que parou? Será que sumiu, entrou nos bolsos? Afinal de contas, eles estavam mesmo a ocultar essa verdade. Nunca disseram, o governo moçambicano nunca disse abertamente que, olha, desculpe, nós estávamos apertados, usamos o vosso dinheiro para o pagamento das nossas dívidas. Viemos descobrir naquela conferência de Magdeburg que teve uma participação proeminente, entre outros antigos responsáveis do Secretariado de Trabalho aqui na RDA, Secretaria de Estado de Trabalho aqui da RDA, e confirmaram que sim, aquele dinheiro foi para o pagamento das dívidas, mas que infelizmente vocês não foram informados e foi sem o vosso consenso. Pois, e depois disso, um pouco depois dos moçambicanos terem chegado, anos depois, o governo alemão, pelo menos ao que tudo indica pela documentação que existe, enviou um valor para compensar os trabalhadores ou ex-trabalhadores da antiga RDA. Esse valor foi encaminhado ao governo de Moçambique, e posteriormente foram feitos desembolsos para moçambicanos que foram registados a nível, se não me engano, do Ministério do Trabalho. Vocês querem contar em que contexto é que estes descontos, estes desembolsos, foram feitos e o quão justos eles eram? Talvez se o Emiliano pode falar um pouco aqui sobre o dinheiro que Moçambique encaminhou aos ex-trabalhadores da RDA. É justo ou foi justo ou injusto o valor recebido? E se recebeu esse valor? E quanto é que recebeu? Se importa de dizer. Portanto, não houve, aliás, talvez existe uns dados concretos, né? Porque o Dr. Döring já disse, nessa investigação que se fez, até hoje estamos a tentar descobrir qual é o valor mais ou menos que cada um foi descontado, e porque nesse debate nós estamos aqui a exigir ao governo alemão, por acaso, este dinheiro que o governo alemão entregou ao governo moçambicano, sabendo que o governo moçambicano antes era o próprio governo da Frelimo que trabalhava com o governo da RDA, e não havia confiança com este governo. Portanto, a Alemanha optou de dar mais dinheiro, alegando que vai indemnizar os trabalhadores, enquanto queria que os moçambicanos saíssem da RDA, e por isso que deu o dinheiro ao governo da Frelimo para poder prometer ou cumprir ou obrigar que, olha, já vos demos dinheiro, vocês tiram os vossos trabalhadores daqui da Alemanha, da RDA.
Portanto, como ninguém sabia qual é o valor e para quais são os fins, quando houve anúncio que a pessoa devia se inscrever ou, sei lá, ouvi dizer também que esse dinheiro foi usado para fundar um banco que era para poder facilitar alguns trabalhos ou investimentos de projetos de ex-trabalhadores, e onde que está até pessoas que nunca foram na RDA usaram por esses direitos, né? E nós estamos a falar de que banco? Importa-se dizer? Adelino, ajuda-me lá, foi o banco de... Socremo. Socremo. Sociedade de Crédito de Moçambique. Sim. E há provas de que esse dinheiro foi investido na Socremo e até que ponto este beneficiou aos ex-trabalhadores da RDA? Por isso que eu não posso afirmar aqui conforme, né? Eu só posso dizer aquilo que eu leio às vezes em segmentos, mas não aquilo concretamente com provas, porque se talvez existe uma investigação nesse setor onde estão as provas, eu não sei bem, mas é isto que, então, só posso dizer como que eu tentei fazer. Quando ouvimos que há essa possibilidade, nós outros que ficamos aqui na Alemanha, como estávamos a lutar para poder manter a nossa estadia, estabelecer a vida e sei quanto, não tivemos tempo de logo ir para Moçambique prestar o registro. O governo moçambicano não se interessou com aqueles que ficaram aqui conosco e nós só podíamos, só quando tivermos de visita ou de visita à família em Moçambique ou de férias, podíamos recorrer a esses meios que às vezes não era tão fácil para se inscrever. Por exemplo, no meu caso, os meus pais vêm de Zambésia, eu cresci na Beira e fui recrutado de Maputo. Quando cheguei em Maputo, disseram: olha, aqui não consta seu nome, tu tens que ir lá onde vivia, na Beira. Chego na Beira, não, tens que ir para Quelimane. Fui para Quelimane e disseram: eu não conheço você. Então, nesse contexto, houve muito desentendimento, muito caos, que as pessoas já não sabiam onde consta o nome, não consta. Outros, por exemplo, que nunca viajaram para Moçambique, há também esses casos que muitos ficaram aqui devido a essa dificuldade de manter a estadia e condições de vida. Não conseguiam viajar, outros já não sabiam onde estavam as famílias, ficaram já desligados. Essas pessoas que depois morreram, não sei quanto, essas pessoas não chegaram a receber o dinheiro deles, ninguém. Eu, por acaso, eu fui me licenciar, depois mais tarde, um dia consegui fazer um licenciamento, recebi uma volta correspondente a $460, parece. Enquanto eu tinha um desconto de 18 mil, aliás, 18, quase 19 mil marcos. Não sei bem, mais ou menos 18 mil, 19 mil marcos. E estava descontado para receber depois, no fim, um valor abaixo de $500. Mas pronto, como para nós aqui, em primeiro lugar, não estamos a lutar para um fim monetário. Nós sabemos que nós tivemos a sorte de permanecer na Alemanha, conseguimos construir uma nossa vida, mas o que nos dói muito é só de saber qual é a verdade e se ser investigado, o que aconteceu, e principalmente o que nos dói muito até hoje é que os colegas que foram para Moçambique, que não tiveram a possibilidade de lutar para poder se engajar na vida, ficaram mesmo desamparados, ficaram estigmatizados, não podiam apanhar emprego, eram criminalizados até hoje. Então, esses colegas nos doem tanto, queremos saber qual é a verdade, a justiça sobre esses acontecimentos. Muito mais pensamos nos colegas que estão aí em Moçambique, que até hoje não conseguiram integrar-se integrar-se, né? Ou reintegrar-se na sociedade, no mercado de trabalho, principalmente, e não foram reconhecidos os seus cursos que fizeram aqui na Alemanha. Claro que a qualidade não é aquela que o doutor Doring também já afirmou, não era tão maior, mas pelo menos nós fomos formados basicamente, e quem podia acrescentar a formação da forma dele, né? Estudo noturno em particular, sabemos que muito bem onde que a pessoa tem possibilidade de que, mesmo se não houver um sistema que favoriza uma formação para todos em geral, e mesmo o governo não gostar de ver as pessoas serem formadas, mas as pessoas sempre tentam
se formar particularmente na escola noturna, como eu, no meu caso, ou no caso de muita gente também que sempre lutavam ao lado ou com os seus mestres, né? Para poder aperfeiçoar a carreira profissional deles. Mas há um grupo também que não podemos esquecer, são os jovens que foram levados de Moçambique, parece que eram 9 ou 10 anos, para Stassfurt. Esses tiveram o ensino primário e secundário aqui e foram formados aqui na Alemanha, como outros alemães também que viviam aqui nas escolas, nas empresas, e esses voltaram para Moçambique, também os seus certificados não foram reconhecidos. Quer dizer, esse também faz uma parte também da nossa luta. Nós queremos que há uma reabilitação e um reconhecimento, o respeito do nosso suor que nós fazemos, e, pelo menos houver um dia, talvez, como se diz, Gerechtigkeit, a colega Adeline, Gerechtigkeit, justiça. Ok, então faça um ponto aqui. A senhora Adelino estava aqui a falar, o senhor Emiliano, sobre todas essas questões envolvendo os pagamentos. Pode dizer se recebeu a compensação e quanto é que recebeu e quanto é que teria descontado naquela época? Sim, eu, sem repetir as palavras do irmão Emiliano, esse dinheiro que talvez seria quase o ressarcimento do governo moçambicano por parte do governo da RDA para a reinserção social dos moçambicanos regressados, era o que nós sabemos, o que nós apuramos, a ser verdade, né? Foram 75 milhões de Deutsche Mark. 75 milhões de Deutsche Mark. Esse dinheiro era para a reinserção social e é o mesmo valor que foi usado pelo que a informação que nós temos é que foi o mesmo valor usado para a fundação desse banco, estou querendo. E uma parte, depois de tantas manifestações dos nossos irmãos, este caso entrou no Parlamento moçambicano, não é? Quando na Comissão de Petições. Em 2003, a Comissão de Petições fez questão de auscultar os nossos irmãos neste processo e obrigando ao governo, aliás, exortando o governo para se lidar com essa matéria de modo a ressarcir os trabalhadores moçambicanos que estiveram na RDA. Realmente, quanto ao meu caso, a sorte que tive, ou o azar, eu tive um pouco mais, recebi 113 mil, portanto, vou dizer no câmbio de hoje, na altura eram 113 milhões, né? Antes de abolirem os 3 zeros. Para o câmbio atual, seriam quase 1.700 euros, né? O câmbio atual. Agora, o mais agravante é que mesmo, eu vou repisar aquilo que o irmão Emiliano disse, este valor não foi pago na totalidade. Eu, por exemplo, esperava mais, porque enviei mais que 1.700. Estamos a falar de 5 mil Deutsche Mark na altura e seriam 2 mil, vou dizer, 2 mil euros, 2.500 euros depois da mudança monetária. Agora, o que nos dói é essa indemnização dos trabalhadores depois de terem feito os seus trabalhos aqui na Alemanha, depois de sofrido esses descontos, para depois ficarem sem nada, né? Porque alguns lembro-me que houve uma fase em que o governo moçambicano convocou os regressados, os magermanos, para formarem bicha no Banco Popular de Desenvolvimento, né? BPD, portanto, para
e depois chamou a televisão moçambicana, né? TVM, para reportar que os trabalhadores regressados da RDS estão a receber os seus valores. Mas que não eram valores. Nós não sabemos a que critério, qual foi o critério usado para o pagamento dos diversos irmãos que esperavam os seus dinheiros, que sofreram os seus descontos. Não sabemos aqui quais foram os critérios. Já tivemos numa das lives com nossos colegas lá de Moçambique, de uma senhora que disse que ela, na altura, só recebeu um cheque de 200 meticais. Um cheque de 200 meticais. O que é isso, 200 meticais? Depois de ter sofrido muito descontos na RD. Portanto, há muita penumbra neste processo. Há uma má fé de querer ocultar a verdade. Por isso estamos mesmo batalhando, nós deste lado, com a ajuda da sociedade civil, dos nossos parceiros alemães, nossos amigos, entre os quais o Sr. Dr. Döring, está a senhora Almut Berger, que também foi secretária de Estado, e ela lutou tanto para o reconhecimento da nossa batalha. Então, por aí. Eu tive uma parte, portanto, de 1.700 convertidos em Euro. Ich möchte Ihnen eine Frage stellen, Herr Dr. Düren. Ein erheblicher Teil der Löhne der Arbeiter würde einbehalten mit dem Versprechen, sie in Mosambik auszuzahlen. Diese Geld würden jedoch von der DDR häufig verwendet, um die Schulden Mosambiks zu begleichen, sodass die Arbeiter ihnen zustehenden Lohn nicht erhielten. Das ist eine erste Angelegenheit. Bestätigen Sie, dass das passiert ist? Ja, also diese ernste Angelegenheit kann ich bestätigen und sie können auch belegt werden durch Dokumente. Das ist ganz wichtig. Das Verfahren ist, dass eigentlich gesagt wird, es wird etwas transferiert, das Einbehaltene, von dem schon gesprochen wurde, der Vertragsarbeiter mit ihrer Einwilligung nach Mosambik, und gleichzeitig steht in demselben Vertrag vom 24. Februar 1979, dass dieses Geld zur Verrechnung eingesetzt wird der zwischenstaatlichen Beziehungen. Und das sind diese Kredite. Und das ist eine indirekte oder eine geheime Absprache gewesen zwischen den beiden Regierungen über die Köpfe der Vertragsarbeiter hinweg. Sie sind richtig getäuscht worden. Es sind auch die Betriebsdirektoren, die die Verträge mit den Vertragsarbeitern unterschrieben haben, auch die sind getäuscht worden. Und die Regierung von Mosambik hat das Spiel mitgemacht, und sie ist aber auch gleichzeitig durch die Praxis der DDR getäuscht worden, weil diese Gelder nach Mosambik nicht transferiert wurden. Und sie hatten dann zumal in der Bürgerkriegszeit dann keine Möglichkeiten mehr, unter Umständen die alte Absicht, dass da Konten eingerichtet werden, die gefüllt werden, das Geld dann auszuzahlen. Also, es ist ein Betrug, es ist eine regierungsbezogene kriminelle Handlung, und sie hat den Mantel des Völkerrechts, was es da so schwierig macht, das aufzudröseln. Die Vertragsarbeiter haben nicht ihren entsprechenden Respekt und ihre Anerkennung bekommen und sind dann auch noch, als sie nach Hause zurückgekommen sind, nicht wie qualifizierte Leute empfangen worden, sondern Leute, die sich vor dem Bürgerkrieg gedrückt haben und auf einem guten Leben waren. Dabei haben sie die Ausbildung, die sie erhofft haben, nicht bekommen. Das ist ein großes Problem. Ich denke, neben der materiellen, auch pauschalen Entschädigung, wo es Vorschläge gibt, muss auch das Land Mosambik bei seiner demokratischen oder parlamentarischen Erneuerung das mit ernst nehmen, dass da eine Entschädigung im Sinne einer Entschuldigung oder einer Anerkennung dieser Lebensleistungen der jetzt alten Männer und Frauen, die aber als junge Leute ausgezogen sind, ihr Land mit aufzubauen, indem sie sich eine Ausbildung in der DDR geben lassen. Und das wurde dann nicht so realisiert. Das Geld wurde einbehalten, die DDR hat nicht gezahlt, hat Mosambik auch schlecht in dem Sinne behandelt.
Und das hat auch die Regierung Mosambiks in einigen Dokumenten, die können Sie Ihnen zur Verfügung stellen, schon 1988 oder 1989 kritisiert gegenüber der DDR. Und die politischen Beziehungen waren dann so stabil oder so auch verlogen, dass darauf dann nicht reagiert wurde. Es gibt Dokumente der SED und des Zentralkomitees der SED, wo aufgeschrieben ist, dass wenn jetzt noch 3000 Mosambikaner kommen 1988, dass entsprechend 24 Millionen oder 36 Millionen US-Dollar von den Krediten abgearbeitet werden können. Und die Zahl der einzureisenden Vertragsarbeiter ging dann nicht von der Überlegung aus, was für Fachkräfte braucht Mosambik, was für Berufswünsche haben die einzelnen Individuen, sind ja auch Menschen gewesen, das sind ja nicht nur Leibeigene der Regierung von Mosambik gewesen. Auch das spielte keine Rolle. Es spielte alleine die Zahl, wie viel Schulden können abgebaut werden. Und das ist ein auch völkerrechtlich weiterhin ganz schlimmer und ernster Fall, dass ein Manko oder ein Fehler der Bundesregierung ist, die diesen moralischen und auch politischen und juristischen Fehler eingesteht oder anerkennt, der in der DDR passiert ist, dass sie nicht mit der jetzigen Regierung oder den früheren Regierungen Mosambiks ins Gespräch gegangen ist und hat gesagt, wie können wir das reparieren, wie können wir dafür eine Form finden, die uns politisch gut zusammenarbeiten lässt, die internationalen Beziehungen stabilisiert, vor allem aber die Vertragsarbeiter in ihr Recht setzt und auch eine Versöhnung im Lande bringt. Sie sind als eine große Gruppe von 17.000 Menschen zurückgesetzt und in ihren Lebensleistungen auch beschädigt wurden. Und da könnte man jetzt nicht nur mit Geld, sondern auch sagen, das neue Parlament in den verschiedensten Formen der Opposition könnte da aktiv werden und vielleicht auch die Regierung in Bewegung setzen, um zu sagen, das war ein großer Fehler, wir entschuldigen uns, wir sehen, was ihr geleistet habt, wir sehen auch, wie wir euch zurückgesetzt haben und drangsaliert haben. Und jetzt wollen wir nach vorne schauen und vielleicht auch auf die deutsche Regierung zugehen, damit eine pauschale Entschädigung, wir haben da einen Vorschlag gemacht mit Markus Meckel, dem ehemaligen Außenminister und dem letzten Außenminister der DDR, mit der Frau Berger, die Staatsministerin war und 1990 die Verträge unterschrieben hat, und anderen Experten. Auch die SED-Opferbeauftragte des Deutschen Bundestages hat sich für die Vertragsarbeiter eingesetzt. Es gibt eine Festlegung, dass die Mojamanes oder Vertragsarbeiter SED als staatliches Unrecht erfahren haben. Und das muss nochmal jetzt auch in Mosambik verstanden werden und aufgearbeitet werden. Es ist eine große Chance, auch gerade vielleicht durch diese Sendung oder Journalisten wie Sie, dass dieses schwierige politische Thema, wo die Menschen noch leben, auch als ein Markstein oder ein Beginnen der politischen Situation in der Frelimo-Zeit aufzuarbeiten. Und aufarbeiten heißt eben nicht nur Staatsanwalt zu spielen, sondern auch die Fehler, die zum Teil mit guter Absicht begonnen wurden, zu kristallisieren, herauszuarbeiten und dann zu einer Versöhnung beizutragen. Es braucht Entwicklung und Demokratie in Mosambik, und die Vertragsarbeiter an diesem Beispiel könnten da durchaus ein Thema sein, wo noch viele andere sich andocken, und nicht nur mit Konfrontation, sondern auch mit Lösungen. Aber als erstes wäre wirklich wichtig, dass auch die Regierung auf die Vertragsarbeiter zugeht. Ihr wart unsere Delegierten, wir haben euch im Stich gelassen, die Verhältnisse waren schwierig, aber seit 1990, 95 haben wir euch nicht gewürdigt, und das sehen wir heute als einen Fehler ein. Und ich denke, dann würde sich auch die deutsche Regierung bewegen. Sie macht genauso Fehler. Sie übernimmt staatlich kriminelle, völkerrechtlich illegitime Verträge und sagt, die haben wir nicht unterschrieben beim deutschen Einigungsvertrag, weil wir sie nicht gut fanden, aber jetzt verhalten sie sich gegenüber der mosambikanischen Regierung so und sagen, ihr müsst das eigentlich alles lösen. Dabei sind die Fehler
auch schon in der DDR passiert. Und auch beim Einigungsvertrag ist die große Gruppe der Vertragsarbeiter nicht berücksichtigt worden. Deswegen ist unsere Forderung, dass sich auch die neue Bundesregierung der Sache stellt, und zwar zügig und ohne aufzuhalten, denn die Lebenszeit der Leute ist knapp und es muss eine Lösung gefunden werden. Pois, está mais do que claro, de acordo com Dr. Jochen, que este é um assunto para além de crise ou conflito laboral. Este é um assunto político. E existem grupos, não só em Moçambique, mas também aqui na Alemanha, sobretudo aqui na Alemanha, há um movimento a nível de engajamento no Parlamento, no Bundestag, e moçambicanos foram recebidos no Parlamento alemão para discutir este assunto. Vocês podem dar alguns detalhes do que aconteceu no Parlamento alemão, que outras autoridades e individualidades vocês estão a contactar aqui, e depois vamos falar um bocadinho do que é que está a acontecer em Moçambique para que haja uma solução, uma justiça para este grupo de moçambicanos. Bom, eu vou começar. Sim, realmente nós temos algum contacto com o Parlamento alemão, graças ao contacto que temos com a comissária dos injustiçados do sistema ditatorial da antiga RDA. Ela é comissária que responde por todos os factos de injustiça, todos os grupos de injustiçados. Então, nós tivemos fomos recebidos. O colega Emiliano e eu estivemos lá presente para uma auscultação. Ela fez uma auscultação e querer saber o que é que realmente, o que é que nos apoquenta, o que é que nos preocupa, para então ver se do seu lado ela pode dirigir-se ao governo alemão. E que este governo, nós de facto, este governo recusa-se a reconhecer estes erros. O governo alemão recusa-se a reconhecer estes erros que já houveram por parte da RDA. Portanto, para nós, o governo federal, o governo federal, para nós, é o sucessor daquele sistema, portanto, da RDA, enquanto os problemas não terem terminado. Então, esses continuam a lidar com os problemas já havidos nesse contexto dos trabalhadores moçambicanos. O Dr. Doring fez menção de que o governo alemão, neste momento, empurra as culpas ao governo moçambicano. Isso não está correto, por isso mesmo os grupos de ativistas aqui debatem esse facto, dizendo que não é só o governo moçambicano que deve responder a esse caso, porque houve dois governos, foram dois governos que assinaram os contratos. Nisso nós temos que também virarmos à parte alemã para eles também responderem. Ou então entra em contato com a sua congênere, o governo moçambicano, para ambos verem uma solução já realizada para o ressarcimento dos moçambicanos. Agora, o que é que está a acontecer neste momento? A senhora, a tal comissária para os injustiçados, ela reconheceu na sua qualidade, no seu papel como comissária, ela disse que não, realmente houve injustiça, e algumas bancadas, para algumas lideranças, vou dizer, a liderança da SPD já reconheceu, portanto, fez o reconhecimento dessa injustiça já havida. Só que não é ela que tem o direito, não tem o poder de decisão. Então, daí que o governo alemão ainda mantém-se naquele posicionamento. Não, nós enviamos dinheiro para o vosso governo, para o vosso país. Então, esse caso já é um problema
inter-moçambicano, entre em contato com o vosso governo moçambicano. Portanto, o governo alemão vê-se como que lavou as mãos. Não tem nada a ver com isso. Mas, ao nosso ver, e ao ver dos defensores de direitos humanos, esse problema, o governo alemão não pode ser alheio à resolução desse problema. Nós exigimos o reconhecimento e respeito do trabalho já desenvolvido naquele tempo. Nós viemos cá como jovens, investimos a nossa juventude durante esse tempo, mas enquanto por detrás houve outras intenções, não houve formação adequada, como o Dr. Torinho também fez menção, o irmão Emiliano confirma isso também. Então, e depois, como se não bastasse, o pouco que eles nos mostraram não valeu a pena, não serviu para o enquadramento no mercado de trabalho dos nossos irmãos regressados. Então, essa é que é a dor, É daí que nós exigimos que aquele governo, o governo moçambicano, que enviou os seus jovens, portanto, independentemente da intenção, se por detrás, aliás, eles venderam a imagem de que era para a formação profissional, detiveram o nosso dinheiro com a intenção de pagar-nos depois ao regresso, quando, na verdade, por detrás, aquele dinheiro ou a nossa vinda para a Alemanha era para, portanto, liquidar as dívidas. Então, pelo menos é chegado o momento de aquele governo reconhecer há essa chance ainda, enquanto ainda estamos vivos, porque alguns de nós já morreram, a nossa esperança de vida não é assim muito elevada. Quanto tempo ainda falta? Por isso, essa iniciativa desse lado da Alemanha entra em contato com o parlamento alemão, exigindo, portanto, o reconhecimento e respeito pelo trabalho dos moçambicanos, pronto, de uma forma, havendo, mas também nunca seria demais, de uma forma de compensação. Uma compensação que reconheça que eles fizeram mal, então não tem o dinheiro que não podem pagar na totalidade, mas pelo menos haver esse sinal de vontade. Exatamente. Nós temos a Comissão de Continuidade aqui na Alemanha a engajar com o governo alemão. Em Moçambique temos a Comissão Mista. Sr. Emiliano, o que é que faz a Comissão Mista e quais são os resultados que até aqui foram alcançados? Bom, queria acrescentar mais um pouco, né, porque talvez há um grupo que o colega Adelino não mencionou. A iniciativa de até chegarmos, que nos levou até a cabo de chegarmos no parlamento alemão, também foi muito mais constituída por ambas partes. Uma parte, houve um grupo de cientistas, históricos, que fizeram uma petição grande, que foi muito bem participado aqui na Alemanha, que estavam a dizer que devia ser reconhecido o caso dos ex-trabalhadores da RDA. Eles fizeram uma petição e fizeram pressão ao governo para poder atender esse caso. Outra parte também foi pressão da organização civil, né, que nós também pertencemos, e especialmente de organizações de imigrantes daqui da Alemanha, da RDA e RDA, que também fizeram uma resolução a exigir o antigo ministro de Interior a levar o caso de ex-imigrantes ou estrangeiros da antiga RDA e seus como chamam, seus descendentes, né? Por isso tudo originou essa possibilidade de haver conversações até chegar no parlamento da Alemanha. Mas antes, a nossa comissão também sempre estava em diálogo com os ministérios de negócios estrangeiros. Pronto, voltando para a comissão mista, o que nós sabemos oficialmente da comissão mista é um parceiro nosso. Eles sabe-se que em Moçambique houve sempre repressões quando há uma iniciativa que exige os direitos dos ex-regressados. Nesse caso muito prominente é o caso dos Magermanes, que então houve um momento que foi necessário unificar-se e acolher todos os afetados, assim como ex-trabalhadores e o grupo dos
dos alunos que estavam no Statsfurt, que eu mencionei na minha primeira afirmação, que havia um grupo de alunos aqui que foram formados também, que voltaram para Moçambique, que não tiveram a possibilidade de serem reintegrados. Esses grupos, quando houve a necessidade de unificarmos e ganharmos mais força, e unificaram-se, porque houve depois associações ou iniciativas que estavam a funcionar, depois foram destruídas. Sabemos que a política do governo da Frelimo sempre entretinha, né? Quando houver que via que os Magermans, por exemplo, os ditos Magermans estão bem organizados, estão a fazer pressão, então eles sempre tentavam infiltrar-se e desorganizar, né? E por isso que houve essa comissão mista que foi fundada, onde se estão todos os grupos que estavam na RDA, trabalhadores, até estudantes, e os alunos estavam no Statsfurt, organizados e a nível nacional. Então, para nós, a Comissão de Continuidade é muito bom, porque temos um parceiro em Moçambique que nós podemos interagir diretamente com eles. Por acaso, para o meu caso, posso dizer que eu antigamente não estava muito envolvido nessa luta, porque eu estava resignado, sempre nunca fui adepto do governo da Frelimo, que sempre que eu sabia que não havia nenhuma resposta conforme satisfatória, por isso que fiquei muito dedicado à luta cá e também mesmo pessoalmente, e eu também já não sou moçambicano, sou cidadão alemão, então sou muito envolvido na política alemã. Então eu comecei já a ver o caso quando, desde 2019, houve essa resolução de que, ou pediram, depois da conferência de Magdeburg, pediram para que eu interagisse como um dos membros dessas organizações de imigrantes que eu já acabei de afirmar, como também membro da direção da tal Liga de Organizações de Imigrantes aqui da IGRDA. Fui um deputado, o primeiro deputado africano, por acaso, no parlamento alemão, me pediu para eu levar o caso para fazer uma resolução. E não levar o caso a fazer uma resolução só para moçambicanos, porque se tivesse feito só para moçambicanos, isso ia impedir que a atenção fosse maior. Então, como não só abrange moçambicanos, assim como outros eu acabo de afirmar que também há cubanos que estavam aqui sofrendo as mesmas consequências, vietnamitas e outros, embora que no caso deles não é assim tão grave como o moçambicano. O moçambicano foi mesmo o grupo mais explorado, escravizado do que os outros grupos, mas nós temos que abranger esses todos, porque eu estou, conforme eu vinha dizendo, estou dedicado aqui na política na Alemanha, e sou obrigado a velar não só para uns imigrantes moçambicanos ou de outro país X, sou obrigado a velar com todos os imigrantes que vivem nessa região. Por isso que, quando me pediram para fazer uma resolução para encaminhar ao ministro do Interior, que era o responsável o responsabilizado, o encarregado da integração, e nós fizemos essa resolução a pedir ao governo para atender o caso de, assim em alemão, se fosse, não a integração de ex-trabalhadores da RDA e os seus familiares, os seus, como se chama, Nachkommen, como se diz, Nachkommen, os seus descendentes, eu tinha a palavra no princípio, os seus descendentes. Então, aí já que eu comecei a ficar ativo nesse caso, é por isso que, se for para saber mesmo, basicamente, o que a comissão mista praticamente mesmo faz, seria com os colegas que estão em Moçambique, que por acaso apenas não conseguiram participar agora devido a problemas técnicos a esse meeting hoje, mas talvez o colega Adelino pode acrescentar um pouco. Desculpa se eu ter explicado muita coisa, mas não responder a pergunta como talvez devia ter respondido devidamente. Pois, então talvez o Sr. Adelino pode, em jeito de fecho, dar as suas últimas considerações em relação a toda esta conversa nossa. Sim, primeiro agradecer pela iniciativa de Panoramas, né? Do programa Panoramas, da senhora
Selma Inocência, por ter abraçado ou ter visto a necessidade de dialogar ou interagir com o grupo que está envolvido na procura de soluções deste processo reivindicativo, que trata mesmo estamos nas vésperas de passagem do 46º aniversário da assinatura daqueles acordos. Então eu sinto-me lisonjeado por ter tomado parte desta conversa, aliás, porque isto vai servir de uma forma de esclarecer o povo moçambicano, que trata os regressados, os vulgos germanos, como um grupo que só vai à rua sem qualquer razão. Afinal de contas, eles têm suas razões para irem à rua, porque sentiram-se e sentem-se ainda injustiçados. Agora, eu só posso exortar a sociedade moçambicana a abraçar esta causa, entender o que é que se passou, afinal de contas, não tratar aqueles antigos filhos na altura, né? eram filhos de Moçambique, mas ainda continuam filhos, os senhores, pais, avós, mães e avós, aliás, também, moçambicanos, que ainda veem-se como injustiçados, que o governo reconheça esta causa sem represálias. Aliás, é daí que pode haver reconciliação, porque desta forma não haverá uma reconciliação. Ninguém há de viver em paz. Os regressados, aliás, os trabalhadores antigos, trabalhadores da extinta RDA, não viverão em paz. Enquanto eles não viverem em paz, o governo também nunca viverá em paz, a sociedade também. Portanto, haverão muitas frações não reconciliadas. Então, para uma reconciliação nacional, total nacional, acontecer, então tinha que se envolver, o governo tinha que atender este facto, e nós daqui desse lado faremos o nosso máximo, aproximando também os nossos parceiros, a sociedade civil, o governo alemão e o parlamento alemão, pronto, mas para o mesmo fim. O fim é de vermos este facto, ou aquele grupo social de moçambicanos reconhecidos e respeitados. Portanto, que nós queremos e exigimos respeito e reconhecimento como forma moral, mas também como forma material, havendo um pouco de compensação. Um pouco não, aquilo que for possível, uma compensação. Vamos lá dizer que um limpa-lágrimas, porque até agora estamos a chorar. Mesmo para comprarmos um lencinho, limparmos lágrima, precisamos, o governo deve velar por este facto. Porque nós não sabemos para onde é que parou o dinheiro que foi enviado, pese embora não tenha constituído o valor total. Eu penso que devia ser mais que os 65 milhões de Deutsche Mark. Mas pronto, deram aquele valor, e nós queremos ver este valor nas carteiras dos nossos irmãos, nas contas bancárias desses nossos irmãos. E mais não disse, muito obrigado. Muito obrigada, senhora Adelino, por esta grande contribuição que deu aqui. Estendo também o meu agradecimento ao senhor Emiliano, que também contribuiu com sua experiência, sua visão, e também chama-me a atenção pelo fato dos dois moçambicanos terem se enraizado aqui na cultura alemã e a cultura que vos acolheu, e hoje vocês têm papéis sociais muito, muito grandes. Senhor Adelino na área social, senhor Emiliano na área política. Atenção, moçambicanos, nós temos um político que é moçambicano, que é muito, muito, muito aceso. Posso dizer o partido? Bom, como são moçambicanos cuidadores, não vão influenciar a eleição, né? Mas pronto. Acho que alguns sabem, alguns seguidores sabem. Está muito preocupado com as eleições da Alemanha nos próximos
próximos dias. É muito bom ver esta integração toda que aconteceu, este abraço que a Alemanha deu aos moçambicanos aqui, e esperamos o mesmo em relação aos moçambicanos que estão em Moçambique, os moçambicanos, os trabalhadores que deram a sua energia, ajudaram o país, pagaram a dívida que Moçambique teve com a RDA, e hoje muitos deles estão desencaminhados, não tiveram acesso a oportunidades de emprego, oportunidades de formação, não foram reconhecidas as suas credenciais de ensino e também profissional, etc. É necessário que uma atenção seja dada a este grupo. Eu quero também estender os meus agradecimentos a Dr. Durham. Super, vielen Dank für Ihre Zeit. Foi muito, muito importante ter a contribuição dele, porque através destes registros e, sobretudo, académicos, nós vamos conciliar vários factos e, sobretudo, encontrar a verdade. E para você que terá nos acompanhado até aqui, é só agradecermos a sua atenção. Obrigada por ter nos acompanhado até aqui, e esperamos que você esteja nos próximos debates e com gente muito interessante. Tchau, tchau, e deixe os seus comentários, teremos todo o prazer de ler. Até a próxima.